Meus irmãos, eu quero convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus. Nós vamos ler em primeiro livro de Samuel. Então, primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento. Você que possui a sua Bíblia aí, seu aplicativo, ou você pode acompanhar também pelo projetor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler. Primeiro Samuel, capítulo 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos e eu gostaria de sua atenção para este texto tão importante nesta noite. Nesta tradução diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, outras traduções diz Ramá, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofé, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia à sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Em Siló, estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim, te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Verso 14, irmãos. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Continua no verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com a Ana e a sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, e aqui chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi.
Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Último versículo. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Texto longo, capítulo inteiro, li aqui com os irmãos. Sei que li vários versículos, mas gostaria dessa noite de refletir um pouco sobre esta palavra. E aproveitando aqui, como a irmã Andressa já no início, aqui na abertura, deu o Feliz Dia das Mães para todas as mães, eu também desejo um Feliz Dia das Mães a todas as mães. E dizer que é complicado, né? É complicado para mim, homem, dizer, né, sobre as mães, mas de uma certa forma, olhando a minha esposa, olhando a minha mãe, e assim todas as mães que tem em volta dos familiares, a gente pode entender um pouco esse papel tão fundamental que é ser mãe. E nesse texto de hoje, eu trago aqui não uma mensagem diretamente para as mães, mas uma mensagem para a igreja sobre uma mãe, sobre uma mulher, que fez a diferença na sua época e ela prevaleceu através de algo, da oração. Então, a oração, aquela conversa com Deus, aquela fala com Deus, por hora tão informal, tão tranquila e por outras horas tão excessiva, era a vida da nossa irmã Ana, lá do Antigo Testamento que nós acabamos de ler. Então, prevalecendo através da oração, é o título que eu trago para os irmãos nesta noite. Olha que interessante, falando sobre mãe, muitos homens ao redor do mundo foram formados por suas mães e exerceram papéis fantásticos no mundo. Através deles, grandes civilizações foram formadas, mas também moldadas a partir dos ensinamentos que eles trouxeram da sua casa. Se nós analisarmos Abraham Lincoln, conhecido, a história de Abraham Lincoln, disse que as mãos que embalam o berço são as que governam o mundo. Ele também disse que eu devo tudo à minha mãe, tudo o que sou. Mas não vamos muito distante, nós vamos ver John Wesley. Muitas pessoas conhecem John Wesley por ser um grande avivalista do século XVIII, um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. John Wesley, ele falou que tudo que vinha acontecer no ministério dele também tinha a ver com as orações incessantes da sua mãe. A mãe de John Wesley teve 19 filhos. Bastante filhos. Então, ele foi esse grande avivalista, mas também com o poder de Deus através da vida da mãe dele, uma mãe que orava. E assim são tantas e tantas histórias, e se eu fosse abrir aqui para os irmãos, eu sei que cada um tem uma história. Alguns vão dizer como propriamente mãe, outros vão dizer sobre a sua mãe, outros vão falar da sua tia, do seu familiar, mas sempre irão lembrar que em um determinado momento houve uma diferença na vida, na aprendizagem, na educação, no meio da familiar, no meio de crescimento, com a mão da mãe. Prevalecendo através da oração, muitas mães prevalecem, oram pelos seus filhos. Por exemplo, a mãe de Augustinho de Hipona
grande Agostinho de Hipona, diz que a história é que a sua mãe orou 30 anos para que Deus moldasse ele, mudasse a vida de Agostinho. 30 anos é prevalecer orando. Quando nós lemos aqui esse texto de Samuel, meus irmãos, nós vamos ver Eucana. Eucana não é uma mulher não, é o marido de Ana, Eucana. Eucana, ele tinha 2 mulheres. E quando nós vamos entendendo aqui, Antigo Testamento foi escrito em hebraico. No cânon hebraico, os 2 livros de Samuel, por exemplo, que nós lemos aqui, eles eram juntos. E os 2 livros de Samuel apontam para o Messias, para Jesus Cristo, para o plano da redenção, porque eles apontam para Davi, que foi o rei, toda essa linhagem que chegou no nosso amado Salvador. Então, este é um livro muito cristocêntrico, cristológico, um livro profundamente ele profundamente aponta para Jesus. E nós vamos ver aqui que em nenhum momento Deus aprovou a poligamia. Deus não aprovava um homem com um casamento com várias mulheres, em nenhum momento. Só que ao longo da história isso se tornou algo real. E nós vamos ver aqui na vida de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Ele tinha a Ana e ele tinha a Penina. A Penina tinha filhos. A Ana não tinha filhos. A Ana era estéril. A Ana não podia ter filhos. E Ana, mas ela orava a Deus. Ela tinha uma vida de intercessão, uma vida prevalecendo no meio da dificuldade. Em primeiro lugar, Ana orou a Deus numa época totalmente hostil. Se nós vivemos hoje num mundo hostil, num mundo perigoso, num mundo maldoso, Ana também vivia. Era uma terra de juízes, ninguém queria ter o limite, ou seja, não tinha limite para a hostilidade, por isso Deus teve que levantar juízes. Então nesta época, nesta geração, ninguém mais conhecia Deus, eram poucos que conheciam. Aquela geração que saiu lá de trás, que andava com Deus, agora nesse período aqui de 1 Samuel, ela já desrespeitava a Deus. Ela adorava outros deuses, eles eram pagãos, eles já não serviam a Deus, por isso a necessidade de levantar uma pessoa que fosse transformada e que transformaria aquela realidade. Ana, ela orou a Deus nesse período hostil. Juízes capítulo 21, versículo 25, 1 Samuel capítulo 2, verso 12, vai falar que os homens se rebelaram, eles se renderam aos pecados vergonhosos, as famílias estavam caos, as gerações que viriam após seriam outro caos, onde as famílias fraquejavam, possivelmente o que viria após isso seria destruição, guerras e mais guerras, falsos deuses e tudo que você possa imaginar de paganismo. Mas esse texto mostra uma segunda realidade, e a segunda realidade deste texto é que Ana, em primeiro lugar, ela orou em um período hostil, mas também Ana orou a Deus no meio de uma cultura que era hostil. Não era só o período total, mas era uma cultura, como eu disse, poligamia. Já era algo pecaminoso aos olhos de Deus. As mulheres nesta época, culturalmente, eram oprimidas. As mulheres não tinham valor. As mulheres, o seu casamento era em declínio, porque os homens bem escolhiam quem eles queriam. Então, tudo isso trazia uma realidade de desespero, uma realidade desesperadora para essa irmã Ana. Agora, nesse período em que tudo era possível e onde o homem também não tinha um sentimento maior pelas mulheres que viviam no meio dessa poligamia, isso tudo não fazia parte do plano de Deus ao homem. Desde o início não fazia. Mas agora nós vamos vendo que uma mulher começa a orar. Ela começa a se render, mas por que ela ora? Ela ora porque ela era triste. Ela ora porque ela tinha uma tristeza infinda. Dentro do seu coração, essa tristeza era porque ela não podia ter filhos. E dentro da sua casa, ela tinha uma confusão. Uma mulher ficava debochando dela. Uma mulher envergonhava ela. Essa mulher dizia, olha, você não pode ter filhos. E o marido, ela recorria para o marido. O marido também não dava a atenção devida. E então, era uma época em que era tolerado em Israel todo esse mal, embora nunca tenha sido aprovado. Vamos lá, nesse contexto de opressão,
era uma briga entre filhos e pais, pais e filhos. Era uma concorrência de casamento. Alguns tinham privilégios, outros não tinham. Alguns eram descendentes de famílias de origem que eram um grau na sociedade ou economicamente, financeiramente mais elevado, outros não. Então, nesta cultura, era uma cultura opressora. Uma cultura opressora, uma mulher se dedica a orar. No meio da opressão, uma pessoa se dedica a orar. E olha que interessante, Ana orou. Então, como eu já falei, prevaleceu na oração. Terceiro lugar, analisando esse texto, ela sofreu humilhação da sua rival. Enquanto ela orava, a outra mulher não gostava disso. Versículo 6, versículo 7, eu vou ler, diz assim: a sua rival a provocava excessivamente. Eu fui dar uma pesquisada aqui, que era essa palavra aqui, lá no original, de excessivamente, para irritar. A palavra excessivamente aqui é uma espécie de trovejava. Ou seja, quando a gente diz, está trovejando, né? Blum, aquele barulhão, a gente começa a se preocupar, aquelas sombras de raio, e a gente fica pensando, vai cair um raio, vai ter que desligar os aparelhos, vai chover. Aquilo causa um espanto, um medo, um barulhão. E a palavra lá do hebraico que foi escrito, diz que essa mulher trovejava por cima da Ana. Coitada da Ana. A Ana tinha que aturar o esposo que não se importava com ela, e ainda tinha que suportar uma mulher que trovejava por cima dela. Essa mulher, no verso 6, diz: a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E diz que Deus mesmo não permitia que ela tivesse filho. Então Deus não permitia que Ana tivesse filho, a outra tinha filho, provocava ela, e o marido não dava atenção. No verso 7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, ela andava ali cerca de 32 quilômetros para chegar no templo, ano a ano, e lá no templo ela ia e a outra continuava irritando ela, e ela chorava e acabava nem comendo. Então Ana vive um dilema, ela não come direito, ela se irritava, todo ano ela ia, pedia perdão pelos pecados e clamava a Deus: Senhor, me dá filhos, ou me dá filho. Na verdade nem é filhos, ela chama um filho que ela queria, o Samuel. Então a gente vai vendo todo um colapso, um problemão sendo cada vez ficando maior, uma bola, como a gente diz, né, uma bola de neve que vai tomando proporções maiores. E agora a Ana, ela se dedica a orar, ela sofre humilhações da sua rival, mas ela não desiste de orar. Penina não ora a Deus. Olha que eu olhando o texto aqui, eu vejo Penina não era crente. Penina não era crente, nem um pouquinho. Porque as pessoas que não são crentes em Jesus, elas têm a alegria de infernizar a vida dos outros. Se a gente analisa num contexto da nossa população, a gente vai ver que aquelas pessoas que mais infernizam a vida dos outros são as pessoas que não são crentes em Jesus. Porque se você é crente, se você ama Jesus, se você tem um encontro com Jesus, você não quer entristecer o seu próximo, o seu irmão, você não quer viver pegando do pé de alguém. Ao contrário, Jesus nos muda. Mas essa mulher não era crente, essa mulher não tinha uma experiência com o Deus de Israel. Ela vivia infernizando a vida da coitada da Ana. E agora Ana era de Deus, mas ela era estéril. Quantas pessoas nos nossos dias, quem sabe, falando agora para os cristãos aqui, os que são crentes, que seguem a Jesus, quantas pessoas que não são crentes que dizem para nós, dizem assim: olha, mas o que você quer na igreja? O que você quer servindo a Deus se você está passando por um tal problema? Se você está aí doente, por que Deus não te cura? Por que você ainda acredita no Deus ou você vai à igreja se você continua com seus problemas? Por que parece que quanto mais eu vou à igreja ou quanto mais perto de Deus eu fico, mais problemas aparecem? É mais ou menos assim: abandona esse Deus. E essa mulher estava falando para Ana: por que todo ano tu sobe lá 32 quilômetros, você vai lá, não come direito, só chora, você tá uma mulher que ninguém aguenta, por que você está lá? Então nós vamos ver que a vida não era muito fácil. Em outras palavras, ela estava aqui como
cadê Deus? Onde está Deus? Você está abandonada, você está doente, ninguém liga para você, Ana. Em quarto lugar nesse texto, Ana orou a Deus sendo desencorajada pelo próprio marido. Isso é terrível. Isso é terrível quando o marido desencoraja a esposa, quando a esposa desencoraja o marido, quando os pais desencorajam os filhos, quando os filhos desencorajam os pais. Isso é frustrante, irmãos. E aqui essa mulher estava sendo desencorajada por ninguém menos que o próprio marido, aquele que sustentava a casa, aquele que era o líder, que era o religioso também, aquele homem que tinha um convívio ali entre a sociedade um pouco elevado. Eucana era o nome dele. Mas até por Eucana essa mulher estava sendo desprezada. Vamos ver no verso 5, diz assim: a Ana, porém, dava a porção dupla, porque ela a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, no verso 4 diz, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. Ou seja, debaixo do próprio nariz, ela vivia no mesmo teto do que a esposa do marido dela, ela vivia debaixo do mesmo teto, e ela sofria constantemente, porque a outra tinha filhos, ela não tinha, a outra pegava do pé dela, ela continuava do mesmo jeito, e o próprio marido também não fazia muita questão. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver que Ana, ela era amada. Nos versículos aqui diz que ela era amada. Porém, a esterilidade dela era como um componente que indicava assim, olha, tem um juízo de Deus sobre a tua vida. Para toda a população era o juízo de Deus, a ira de Deus está sobre essa mulher. Ela não tem filhos, ela é estéril. No verso 6, Deus deixou ela sem poder ter filhos, ou seja, Deus mesmo permitia. No verso 8, o marido não contribuía com ela, não chorava com ela. Olha o que diz no verso 8. Então Eucana, o seu marido, disse: Ana, por que choras, Ana? Por que você não come? Por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ainda do marido não gostar da situação da esposa, confrontava ela, ainda ele se achava. O cara se achava que era melhor que 10 filhos. Então pense, essa mulher estava numa tribulação e tanta. Que horror. A mulher sofria dentro da casa com essa outra mulher, e agora o próprio marido se achava que era um cara muito belo, né? Um cara que era melhor que 10 filhos para ela. Então é tipo, se contenta comigo. Mas Ana não desistia, mesmo as afrontas, ela continuava e continuava orando. O marido não contribuía, ela estava lutando dentro da sua casa, sozinha, sem seu marido, desencorajada pela sua rival que provocava e pelo seu próprio marido, talvez pelos até os filhos desta rival. Parafraseando aqui, Ana para de ficar chorando pelos cantos. Era o que eles diziam para ela: ninguém mais te aguenta chorar. Milagres, Ana, ficou lá no passado, lá com Isaac, com Rebeca, lá com Abraão, nosso pai da fé. Lá no passado estão os milagres, hoje já não acontece mais. Você está estéril, é a mão de Deus, então fica assim mesmo. Então, essa mulher enterra o seu sonho, ou não? Ela não enterrou seu sonho, ela continuou chorando e orando. Há muitas pessoas que enterram seus próprios sonhos. E aqui eu falo sonhos no geral, porque alguém chega e começa a dizer algo que te desagrada, algo que te traz sentimento de estar sozinho, e você enterra o seu sonho. Mas em nome de Jesus, não enterre os sonhos. Confie no Deus da providência. Coloque diante de Deus a sua vida. Olha essa mulher, que exemplo lindo. Essa mulher não desistia, essa mulher continuava. Em quinto lugar, olhando o texto, ela orou mesmo sendo acusada, injustamente e dentro do templo. O templo era a igreja deles, ok? Então, eles iam uma vez ao ano lá para pedir perdão, para sacrificar, para oferecer a Deus como perdão dos seus pecados, uma vida direta com Deus. Só que todo ano quando ela ia, como eu já falei aqui, já mencionei, ela ficava até com fome, porque de tanto que ela chorava. Mas ela chegou lá e o líder lá desprezou ela também. O líder julgou ela. Era como se fosse
um pastor do templo. O pastor começou a olhar para ela. Essa mulher não está orando de verdade, essa mulher não está com o coração de acordo com o que Deus quer, com as normas, com as nossas leis. Essa mulher está incomodando aí, essa mulher está mal mexendo os seus lábios. Então no versículo 12 e 14, olha o que diz aqui: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli era esse líder lá, tá? Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Veja a dificuldade que essa mulher estava. Ela já não conseguia mais nem falar, de tanta tristeza. Mas só nos seus lábios. Enquanto nos seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli teve ela como embriagada. Ele julgou: mulher, você está bêbada. Mulher, você está doida. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, sim. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quantas mulheres, e não só mulheres, quantos homens, quantas famílias estão constantemente derramando a sua alma perante o Senhor e parece que nada acontece. Mas deixa eu te lembrar por este texto: Deus está ouvindo, irmãos. Amém? Deus está ouvindo. Deus estava ouvindo Ana. Então ela orou mesmo sendo acusada, julgada dentro da igreja, dentro do templo. No verso 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma amargura, uma tristeza profunda. E ela chorava. Então, analisando o texto também, nós vamos ver que derramando a sua alma. Quantas mulheres estão assim? Quantas mães estão assim por seus filhos? Na nossa realidade, quem sabe quantas mães no nosso estado, nesse momento de dor, excesso de angústia, de ansiedade, de tristeza. Quantas mães, quantas mulheres assim? Em sexto lugar, Ana creu na palavra do Senhor, mesmo antes de ver a mudança das circunstâncias. Ou seja, Ana vivia pela fé aqui. A fé é não ver, mas crer. Você não pode dizer assim: olha, eu creio se eu vejo. Não bate muito. Eu só vou crer se eu estou vendo. Mas se você não está vendo e se você crer, você vai acabar vendo, porque isto é a fé, meus irmãos. Ela não estava vendo, a circunstância era pior. Eu já mostrei o quadro que ela se encontrava na família. Mas esta mulher não desistiu de orar. Ana creu na palavra, mesmo não havendo mudança de circunstância. Verso 17 e verso 18 vai dizer: então lhe respondeu Eli. Esse homem que estava chamando ela de bêbada, ele mudou. Olha a circunstância aqui. Ele primeiro acusa ela, mas ela seguiu, ela permaneceu. E agora já não vai ser mais Eli que está falando, agora é Deus através de Eli. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Verso 18: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. Olha, agora ela comeu, ela não estava comendo. Ela comeu, se foi no seu caminho, seu semblante já não era mais triste, agora era um semblante alegre. Veja, aconteceu 2 milagres aqui. Primeiro milagre, ela estava emocionalmente muito abalada há anos. Ela estava deprimida, ela estava muito triste. O milagre da sua alma aconteceu aqui, das suas emoções. A palavra daquele homem surgiu como uma fé tremenda na vida daquela mulher. Então, acontece o primeiro milagre. E agora ela sai de lá e ela volta para a sua terra. E no que ela volta, ela vai ao encontro do seu marido e acontece o segundo milagre, ela fica grávida. Amém? 2 milagres de uma vez só. Então, quando esta mulher estava com a alma adoecida, foi criticada, foi julgada, o marido, a esposa do marido, os amigos, os familiares, todos, o líder espiritual, todos não compreendiam. Ela sofria, mas quando o sacerdote Eli falou aquela palavra tola, essa mulher não desistiu, ela continuou,
ela continuou acreditando naquilo que era possível, mesmo com dor, mas ela não guardou a mágoa. Olha que interessante, muitas vezes nós guardamos mágoas das palavras tolas que vêm até nós, porque nós não estamos exercendo uma fé no Salvador Jesus Cristo. Quando nós estamos firmes na palavra de Deus, orando, lendo esta palavra, colocando ela em prática, vivendo em um relacionamento com Jesus, as palavras tolas chegam até nós e nós continuamos e não deixamos nos afetar. Mas quando as palavras começam a nos afetar, começam a nos magoar, a gente se distancia de Deus, a gente deixa de ler a palavra de Deus, a gente deixa de falar com o próprio Deus, então nós nos magoamos, e esta mágoa leva pessoas a se afastar da igreja, esta mágoa leva pessoas a se afastar do corpo de Cristo, esta mágoa leva as pessoas a duvidar do próprio Deus. Mas esta mágoa não chegou no coração de Ana. Fé é crer para ver. Então, o Deus de Israel concede a petição de Ana. Ela creu as palavras de Eli. E sabe que ela confiou aqui de tal modo que ela tomou posse da palavra. Quando você lê essa palavra, quando você medita nessa palavra, nas Sagradas Escrituras, eu quero convidar você a crer nessa palavra, de tal forma que você possa dizer: eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, eu creio nesta palavra e eu vou exercer minha vida dentro desta palavra e nada vai me afetar, e eu vou parar de olhar para os problemas que tanto me afetam, eu vou parar de olhar para as circunstâncias, eu vou olhar como Ana, mesmo em sofrimento, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, louvado seja Deus. A alegria chegará, a alegria chegou, eu vou tomar posse dessa palavra. É como se Ana dissesse isso. Então, Deus curou ela, de Siló para Ramá, Deus curou em Siló a alma dela, em Ramá Deus cura o ventre dela. Em Siló a alegria retornou para Ana, quando ela chega em Ramá, o milagre aconteceu, agora ela creu, agora Deus está mostrando: eu sou todo poderoso, Ana, eu ouvi as tuas orações, louvado seja Deus. Apesar das circunstâncias no nosso estado, Deus está ouvindo a oração da sua igreja. Apesar da circunstância das famílias, Deus está ouvindo as orações. Apesar das circunstâncias no casamento, entre pais e filhos, nos empregos, no trabalho, Deus ouve orações. E continuando dentro do texto, 7º lugar, Ana consagrou agora o seu filho. Agora vem um outro passo. Ana consagra ele antes dele nascer. Olha que interessante. Ela não consagra: olha, se tudo der certo, eu vou dar esse meu filho para Deus. Ó, Deus, toma conta. Se der certo. Se não der certo, eu já estou de mal com Deus. Para aí, que a coisa não é assim. É o que muitas pessoas pensam. É o que nós pensamos como seres humanos. Se não acontecer dessa forma, eu não vou fazer isso para Deus. Antes de nascer a criança, de dar certo ou não dar certo, Ana já orava, Ana já profetizava na vida dessa criança. E Ana então orava, no verso 10, no verso 11, olha o que diz: levantou-se Ana e com amargura na sua alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto. O voto não é quando nasceu a criança, o voto é antes. Aqui o voto não é voto de dar uma oferta, meus irmãos. Aqui o voto não é de pagar por isso, por aquilo. Não, aqui o voto é de dar a certeza: ó Senhor, eu tomo um compromisso. Meu filho que irá nascer pela tua misericórdia, eu vou entregar ele para ti. E ela fez esse voto. Ela disse: Senhor dos exércitos. Ela usou aqui a nomenclatura que se deriva a Yahvé, ou o Senhor Todo-Poderoso. Ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente, ou seja, de uma forma bondosa, atentares para a aflição da tua serva, de Ana, e de mim te lembrares
e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, homem, varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida. Ela não disse, eu darei por um período, todos os dias esse menino vai ser para Deus, ela disse. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso aqui era uma questão da época também, de costume. Então, analisando isso, em 8º lugar, em 7º, Ana entregou seu filho antes de nascer. Ela dedicou ele para ser um nazireu, dedicado a Deus por toda a sua vida. E aqui faz sentido a palavra filhos são heranças do Senhor. Em 8º lugar, Ana entrega o filho a Deus, apesar das circunstâncias também da sua época. Se lá atrás ela orava apesar das circunstâncias da época, agora que a criança nasceu, as circunstâncias da época estavam piores. Se nós lermos um pouquinho a palavra de Deus, vamos ver que o pecado se alastrou. Nós vamos ver que o mal estava cada vez pior. Parecia que não ia ter solução. Se hoje nós olhamos o mal da nossa geração, na época ela estava vivendo isso também. Então, num período terrível, que a gente tem medo de enviar os nossos filhos até mesmo para a escola, a Ana estava confiando em Deus. A Ana estava confiando, olha, eu vou mandar este menino e eu vou confiar que mesmo no período mal, Deus estará com ele. Então, Ana entrega o filho a Deus, apesar das circunstâncias. Versículo 26 e 28. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que ainda esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que ele viver, pois do Senhor o pedi, e eles ali adoraram ali ao Senhor. Meus irmãos, esta mulher não duvidou, ela entregou. Depois que nasceu, ela poderia ter quebrado este voto, mas ela não o fez. Você deve confiar a tudo que você faz, que entrega a Deus, e saber que Deus sabe o que faz sobre tudo. Deus sabe o que faz sobre tudo. Samuel foi servo de Deus desde a sua infância. E aqui eu não vou me deter mais, mas Samuel desde pequenininho cresceu num local estudando as Sagradas Escrituras da sua época, se preparando para ser um profeta. E olha que interessante, Samuel não foi só um sacerdote. Samuel desenvolveu um ministério de profeta, sacerdote e juiz da história de Israel. Então, quando eu disse que este livro de Samuel, ele é muito cristocêntrico, ele é extremamente cristocêntrico, ele aponta para Jesus, porque Samuel profetizou sobre Jesus, ele apontou Jesus como sacerdote, como juiz verdadeiro, como profeta de todos nós. Jesus, que foi o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro juiz, o verdadeiro profeta. Em 9º lugar, Ana se alegrou em Deus e não em Samuel. E aqui vem uma outra explicação muito interessante, analisando esse texto. Ana se alegrou em Deus. Quando nós olhamos o versículo, geralmente uma mãe se alegra no seu filho, um pai se alegra no seu filho, mas aqui diz que ela se alegrou em Deus, ela estava feliz com seu filho, mas ela colocou as expectativas, não diretamente no filho, mas em Deus, porque Ele é o que me deu meu filho, eu dediquei para Ele meu filho, então eu me alegro em Deus e não no Samuel, apesar de estar feliz com Samuel. Sabe, tem muita gente que se apega a algo que Deus dá, e ele tem ou ela tem aquilo que Deus deu maior do que o próprio Deus. E se a coisa que Deus nos dá, seja um presente sendo em vida como uma pessoa ou material, for maior que Deus, não adiantou nada. Porque nós estamos idolatrando aquilo mais do que nós deveríamos prestar o nosso culto a Deus. Ana não fez isso. Ana era uma mulher muito sábia e Ana dedicou o seu filho a Deus. E aqui vem uma grande lição, nós pais, e eu me coloco no meio, nós queremos sempre ter o melhor para os nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos vejam o melhor, tenham o melhor, participem do melhor, não sofram, não passem por dificuldades, não enfrente este mundo mal. Só que Ana confiava em Deus, a alegria dela era em Deus, apesar do mundo mal, apesar de saber que seu filho enfrentaria um mundo mal, ela confiava em Deus. A vocês mães, a vocês pais, ou até mesmo a vocês que de alguma forma desenvolve um trabalhar como uma mãe, seja uma mãe do coração, uma mãe de sangue, uma mãe em alguma vida, entenda isso.
O mais importante do que os filhos são Deus. Os filhos são herança de Deus, do Senhor. Então, por mais que nós venhamos amar e proteger os nossos filhos, não se esqueça, nós podemos muitas vezes errar o alvo e colocar os filhos no lugar do próprio Deus. Ana colocou Deus à frente de todas as coisas. E aqui, já encerrando, a alegria maior era em Deus e não, obviamente, na maternidade. Por mais que a maternidade seja um presente de Deus, a sua alegria deve estar em Deus, meu irmão. Faça de Deus a sua prioridade. Faça de Deus na sua vida a sua prioridade, e você vai prevalecer sobre a verdade, você vai prevalecer sobre os obstáculos, você vai viver e entender que Deus é soberano e a vontade de Deus permanece sobre a sua vida, sobre os teus filhos, sobre a sua família, sobre onde você estiver. Em 10º lugar e último lugar, nós vamos ver, analisando esse texto, que Ana recebeu de Deus mais do que pediu. Olha que interessante, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós recebemos de Deus mais do que nós pedimos. Ela recebeu de Deus mais do que pediu. Capítulo 2 de 1 Samuel diz assim, no verso 18 a 21, eu vou ler rapidinho. Verso 18 ao 21 do capítulo 2. A mocidade de Samuel, quando ele foi jovem. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ele ainda um menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, era a roupa que usava. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano ela lhe trazia, quando seu marido subia para oferecer sacrifício. Eli abençoava a Eucana, o pai de Samuel, e a sua mulher, a Ana, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Verso 21. E abençoou, pois, o Senhor a Ana. Deus abençoou Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A mulher que chorava lá atrás, no início, a mulher que sofria com a outra debochando do seu lado, debaixo do mesmo teto, a mulher que o próprio marido não tinha ela como prioridade ali, aquela mulher que chorava e até o líder do templo dizia para ela: olha, você está bêbada. Essa mulher confiou em Deus. Então, em primeiro lugar, nesta noite, saia daqui sabendo isso, precisamos confiar mais em Deus do que nos homens. Em segundo, sobre esse texto, Deus faz o impossível. Deus operou um milagre, 2 milagres. O primeiro, o emocional daquela mulher. Há muitos anos ela sofria emocionalmente. Deus curou ela através do templo, daquela palavra lá de Eli. Ela sai agora com o semblante mudado, transformado, e ela vai para a sua casa. Quando ela chega na sua casa, ela chega junto com o seu esposo, e agora ela tem o seu filho. Samuel nasce, mas a bênção não ficou só por aí. Ela continuou ano após ano oferecendo a Deus sacrifícios com seu esposo, dando o melhor para o seu filho, ofertou o seu filho. Ela não quebrou o voto, ela entregou o seu filho a Deus, ela ajudava ele costurando os linhos da sua roupa. E Samuel estudava, se preparava. Deus chamou ele como profeta, sacerdote, como homem, um grande juiz. E ao mesmo tempo Deus dá mais filhos para essa mulher. E agora ela vive uma vida abundante. A mulher que chorava do início não é a mesma mulher que nós terminamos no versículo 21. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E este jovem cresceu e anunciou o reino salvador do Messias, o nosso Salvador. Tudo porque lá atrás uma mulher colocou-se diante de Deus, chorava apesar das circunstâncias e das suas lutas, derramava a sua alma perante o Deus Todo-Poderoso. Deus é soberano. Esse texto mostra isso. Vamos ficar em pé? Deus é soberano. Deus cuida da sua vida. Deus cuida do nosso estado do Rio Grande do Sul. Apesar das circunstâncias, apesar de todo o sofrimento, Deus é soberano e está cuidando, e no final das contas nós vamos glorificar a Deus,
porque Ele cuida das famílias da terra. Lembre-se que essa mulher era duvidosa para muitos. Essa mulher não tinha valor para a sociedade, mas para Deus que ouvia o seu clamor, ela tinha muito valor. Então, se nesta noite você está aqui, enfrentando as lutas da vida, estamos todos. Esta semana foi uma semana difícil para todos. Esta semana, final da semana passada, todos nós gaúchos e não gaúchos sofrendo com o que está acontecendo no Brasil. É tanta dor, além dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Estamos como Ana, mas que você estar como Ana mesmo, sofrendo, mas buscando a Deus e derramando a sua alma perante Deus. Enquanto os músicos passam aqui, nós vamos estar louvando a Deus e vamos estar aqui neste momento participando da ceia. Eu quero te convidar para fechar os seus olhos. Juntos nós vamos orar. Vamos orar neste momento. E eu quero que você pense como Ana. Que tremenda a vida desta mulher. Que poderosa vida teve esta mulher. Que exemplo de mulher. Para todas as mães, para todas as que não são mães, para todos os homens aqui, para todos os jovens, para todas as famílias, o que Deus está nos dizendo com esse texto é: permaneça firme em mim, permaneça na minha palavra, e no final, terá um grande final, para a glória de Deus. Senhor Jesus, estamos aqui como povo, como igreja, como filhos e filhas amados do Senhor. Deus, muitas são as dúvidas que passamos, porque este mundo é mau mesmo, de fato é mau. São tantos pecados, são tantas tristezas, Senhor, são tantos colapsos, são tantas dúvidas, e muitas vezes as dúvidas nos trazem um esfriamento, nos afastam do Senhor, nos fazem querer andar sozinhos e resolver os nossos problemas da nossa maneira. Mas a Tua palavra nesta noite, através da vida da irmã Ana, está nos mostrando que é possível sim vivermos uma vida firme com o Senhor, apesar da dor. Que nesta noite, apesar das circunstâncias e dor que todos nós estamos enfrentando, primeiramente pelo nosso estado, segundo pelas circunstâncias do nosso dia a dia, e terceiro, talvez pela nossa vida espiritual, nós te rogamos, Senhor, aviva a nossa alma, que desça um avivamento do alto céus aos nossos corações, que o coração de Ana, que a voz de Ana, que a oração de Ana seja algo notório em nossas vidas, assim como o Senhor foi com Ana, e que ela orava mesmo muitas vezes nem tendo palavras. Que o nosso coração esteja assim, Senhor, aquecidos pelas verdades do reino, cheios da virtude do Espírito Santo, cheios do amor e da compaixão ao próximo, resistindo àqueles que zombam, amando aqueles que desprezam, sendo voz e testemunha do Senhor neste mundo caótico, vivendo o Evangelho em tempos de caos, pregando Jesus nos lugares de mais trevas e escuridão, sendo verdadeiros discípulos no nosso serviço no dia a dia, brigando contra as corrupções da vida, contra os pecados momentâneos, que nós venhamos ser cidadãos dos céus, eternos com Deus, vivendo nesta terra por pouquinho tempo, mas que neste pouquinho de tempo possamos ter uma oração sincera, um espírito reto, uma vida dedicada ao Senhor, e sermos anunciadores do Evangelho como Samuel, filho de Ana, foi. Resgata, Senhor, aquilo que talvez foi perdido, traz de volta o fervor que talvez foi embora ao longo do tempo pelos problemas da vida. Louvado seja o Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu mudas circunstâncias, muda o nosso coração, que sejamos melhores, que a Tua igreja avance, que o Teu reino avance, que o Evangelho avance, e que a voz de Cristo seja proclamada até os confins da terra, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Amém.